Fala pessoal, estamos aqui no 10º episódio do Cantada de Pedreiro. Eu, Vinícius, ilustre Maurílio, que eu vou aproveitar e já pedir, Maurílio, para você te perguntar onde nós estamos, Maurílio. Nós estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram Cantada de Pedreiro. E no Carbamol. E no Carbamol, ilustre Igor Carbalau. E hoje com um convidado super especial, um grande amigo meu e também nosso gestor da equipe de loteamentos. Nós vamos falar um pouco sobre a história do nosso amigo Cosme. Então, Cosme, seja muito bem-vindo aí ao Cantada. E vamos trocar uma ideia aí, Cosme, entender um pouquinho da sua trajetória de vida até onde você está hoje. Então, eu acho que tem muita gente, tanto do nosso time quanto pessoas de fora aí que vão gostar muito de ouvir sua história, cara. Legal. Obrigado aí pelo convite, para participar desse trabalho magnífico aí de divulgação de conceitos, divulgação de teses, Algo extremamente atual e, na verdade, algo que está relacionado ao passado, presente e futuro, Exato. Ou seja, a comunicação. Então, estou muito feliz por poder participar aí dessa mesa não redonda, mas uma mesa retangular. É isso aí. E antes de mais nada, Cosme, falando aí do teu passado, então, eu acho que o seu sotaque já entrega aí pra galera que está escutando que você não é de Londrina, não é aqui do Paraná. Você nasceu aonde, Cosme? E fala um pouquinho da tua vivência aí. Bom, eu nasci em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, cidade bem ali limite com a cidade do Rio de Janeiro, especificamente, que era a capital do nosso querido Brasil, naquela ocasião. E sou oriundo de uma família de poucos recursos financeiros, de muitos recursos morais, éticos, Meu pai foi um trabalhador incansável, foi um marinheiro. Meu pai viajou na Marinha Mercante pelo mundo inteiro, A minha mãe era uma pessoa do lar. Tivemos uma criação bastante regrada dentro daqueles usos e costumes que hoje em dia são agressão, às pessoas, Ou seja, rigidez, orientações firmes, não permitindo que nós nos desviássemos, Felizmente, todos os filhos tiveram uma trajetória retilínea, todos com honestidade, felizmente pobres, porém limpinhos, Muito bem. Então, eu, desde pequeno, tinha em mente algo que nós não temos como governar, é algo que cada um de nós traz em si. Eu tinha uma visão de que da onde eu estava, eu deveria ascender. Era como se fosse um recado que eu tivesse recebido de que eu deveria progredir. Então, eu sempre acreditei muito em estudo. Eu já, no decorrer da minha vida, estudei já um número de horas bem grande, tá me entendendo? E naquela ocasião, sempre estudei em colégios tanto públicos quanto particulares, Apesar de nós não termos assim grandes recursos financeiros, mas naquela ocasião aparentemente era mais fácil que as pessoas pudessem ter acesso a esse tipo de educação também na área particular. Legal. E tudo em Duque de Caxias mesmo? Sim, em Duque de Caxias. Eu estudei também em Cordovil, que é um bairro também do Rio de Janeiro, já fazendo o ginásio. Uhum. E, logicamente, eu mudei de residência, nós mudamos para alguns outros bairros lá do Rio de Janeiro. Uhum. E uma coisa que eu acho bastante importante foi o seguinte, foi o meu ingresso no mercado de trabalho. Eu tinha cheguei a um questionamento que seria o seguinte, naquela ocasião todos tinham a intenção, o interesse, a visão de que o curso superior seria a porta de entrada para um futuro melhor.
correto? E eu não tinha, logicamente, muito jovem, não tinha ainda o que fosse uma profissão definida. E aí, qual foi a minha alternativa? Eu fiz um curso de técnico de contabilidade. Certo. Então, o meu primeiro emprego foi no escritório de contabilidade. Eu trabalhava coletando os livros, né, que outrora eram utilizados nos clientes, mercearia, relojaria, enfim, todos os clientes do escritório. E, posteriormente, eu passei a fazer a escrita fiscal do escritório. E, depois dessa fase do curso técnico de contabilidade, aí realmente eu pensei na faculdade. E, por um fato bastante curioso, né, eu fiz vestibular de medicina. Essa eu não sabia, né? Isso é algo que poucas pessoas sabem. Por que eu fiz esse curso de medicina? Nós estudávamos num curso pré-vestibular, eu tinha vários amigos que queriam trilhar o caminho da medicina, da área de saúde. E eu não tinha essa aptidão. Naquele momento, o meu interesse já foi caminhando mais para coisas da natureza, algo mais vinculado à terra, né? E aí eu botei na minha cabeça de fazer o curso de agronomia. Porém, quando houve o vestibular de medicina, eu fui fazer a prova como trainee. Fiz lá se preparar. Exatamente, fiz lá no estádio do Maracanã, né? A prova, algo bem marcante, saiu um negócio muito legal que ninguém apaga da nossa memória, né? A prova foi no estádio? No estádio do Maracanã. Caramba. Exatamente. E, logicamente, eu não tinha capacidade de ser aprovado, né? E se fosse aprovado também, seria uma negação, porque eu não iria fazer o curso. Que eu tenho um cagaço de sangue que é uma coisa de louco, né? Eu, de maneira alguma, eu conseguiria trilhar por esse caminho aí, né? Mas, na sequência, eu acabei fazendo o curso, o vestibular de agronomia, na Escola Nacional de Agronomia. Algo também que é um fato extremamente marcante, muitíssimo relevante, que era a melhor escola de agronomia do Brasil naquela ocasião, certo? E isso foi mais ou menos... Isso foi em 1969. Certo? Foi quando eu entrei na faculdade. Naquela ocasião eu já tinha um romance em andamento com a pessoa com a qual eu sou casado até hoje, certo? Que é a minha querida Sônia. E nós passamos por uma situação muito interessante que a maioria dos casais passavam, né, antigamente. Hoje em dia eu não sei mais se isso aí existe, que era a vontade dela de casar. Hoje em dia acho que é do homem a vontade. No caso do Maurílio, por exemplo, foi do homem, né? Exatamente. E nós fizemos um pacto que foi o seguinte: nós nos casaríamos quando eu me formasse. É arriscado isso. Não, o troço, né? De vez em quando dá vontade de reprovar, né? Mas eu pensava também, caramba, essa penúria que a gente passa aqui, ela tem que terminar um momento. Então, acabava essa vontade superando a outra, certo? E eram 5 anos Não, 4 anos. 4 anos, o curso era um curso integral. Nós iniciávamos às 7 horas da manhã, né, o curso, e nós morávamos na faculdade, né? Esse aí é algo bem bacana, porque até hoje nós temos um grupo, né, o grupo de amigos da turma, de formandos, chamado Quartão 72, que foi o ano que nós nos formamos. Até hoje existe um vínculo de amizade muito grande entre todos os integrantes, os formandos, tanto todos que entraram juntos, alguns ficaram fazendo pós-graduação, né, 1 ano, 2 anos numa matéria, outros se transferiram para poder formar em outras escolas, mas enfim,
Até hoje esse grupo se mantém muitíssimo unido. Nós nos encontramos todos os anos em vários pontos do Brasil, inclusive no exterior. Que massa, cara. Nós já fizemos um encontro no Panamá, que nós temos alguns colegas que residem no Panamá, né? Residem e são panamenhos. Né? Liberato, Gavilã, Garcia, são os irmãos do Quartão 72 que foram nossos anfitriões naquele maravilhoso país. Foi algo também muitíssimo importante na minha vida, que foi poder cruzar o Canal do Panamá. Que legal, que algo, legal. É algo também que tem que mandar o podcast pros caras depois, hein, cara? Eu vou mandar. Vou mandar pro pessoal saber que foram mencionados, que lembrados. Estão no meu coração. Estão no meu coração. Bom, em resumo, assim, de uma forma bem rápida. Se formou, então, no Rio de Janeiro, e você chegou a trabalhar lá, ou você já veio aqui pro Paraná? Paranazão, velho de guerra. Não. Trabalhei, me formei e entrei na Cara RJ, que posteriormente se transformou em Emater, né? E eu trabalhei na cidade de São Pedro da Aldeia. Foi exatamente quando eu me casei, logicamente já foi rapidinho, né, para lá, né? Voltando ao pacto do casamento, né? Ao trato. A época mais feliz, né? Da vida. Outra coisa maravilhosa. Não? Tanto é maravilhosa que eu vou fazer 50 anos que estou casado com essa mesma pessoa. Então, é algo também bastante difícil de ocorrer nos dias de hoje. Certo? Exatamente. Então, com 3 filhos maravilhosos. Ixi, Maria. Não vamos chegar lá, né? 3 riquezas. 3 riquezas, graças a Deus. Legal. E você chegou a atuar como agrônomo? Eu atuei bastante, eu atuei na Emater RJ, né? Que nem eu estava falando, em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio. E nesse decurso de tempo, logicamente, você vai fazendo um grupo, um relacionamento muito grande, um network, porque naquela ocasião você tinha, nessas cidades, você tinha o prefeito, o juiz, né, o delegado de polícia, e você tinha mais alguns outros cargos, dentre eles o engenheiro agrônomo também fazia parte de vamos dizer assim, de um grupo seleto de pessoas que eram formadoras de opinião e pessoas que tinham, vamos dizer assim, um destaque dentro da sociedade local, correto? Sim. E isso aí fez com que nós tivéssemos assim um grupo de contato com muitas pessoas. E aí o que ocorre? Eu, depois de 2 anos trabalhando no sistema Abicar, né, que é o chamado Abicar, na Emater, eu cheguei à conclusão de que aquele tipo de trabalho não era exatamente o que me satisfazia. Muito bacana a extensão rural, é uma coisa maravilhosa, você levar ensinamento para o agricultor, é algo fantástico, tá certo? Eu adoro a agronomia, adoro todo o percurso, todo o envolvimento que essa profissão maravilhosa tem, né? Porém, eu tinha um viés assim, comercial muito forte dentro de mim, né, desde muito tempo atrás, porque, voltando só um pouquinho antes da formatura, eu acabei trabalhando em vários segmentos, informalmente, mas em vários segmentos. Teve uma determinada época que eu buscava produtos, no caso do Porto, até pela familiaridade que eu tinha, que quando meu pai chegava de viagem, ele me levava, no caso do Porto, eu quando criança, eu passava o dia inteiro brincando no navio, etc. Sim. Então, inclusive tem um detalhe muito interessante em relação a essa questão marítima. Eu fiz uma prova também para a escola de oficiais, né, da Marinha Mercante. E aí também teve algo bastante, vamos dizer assim, significativa na minha vida, que no dia que eu fui fazer a prova de português, que era uma matéria que eu sempre gostei muito, português, algo que sempre me encantou e me encanta até hoje, eu ainda assisto aula de português quando abre uma janelinha aí no dia a dia, eu fiz uma prova e no dia da prova
a minha mãe teve um AVC. Então, um negócio bem, bem interessante. Na prova de redação, que era algo que tinha um peso muito grande na matéria de português, por exemplo, foi pedido para se falar sobre um copo, uma taça. E eu dissertei sobre uma garrafa PET. Eu divergi totalmente do tema, porque a minha cabeça estava em outro local. Então, era uma vontade muito grande que eu tinha de poder ser um oficial da Marinha Mercante, viajar pelo mundo inteiro, né? E foi frustrado em função desse fato aí, algo também que eu não lamento, porque chorar leite derramado, isso é coisa que não se aplica a quem tem visão de, né, retilínea, visão de ir para frente e ir para cima, né? Então, só para lembrar que foi algo que me veio à mente aqui também, a imagem da minha querida mãe, certo? Certo, show de bola. E daí você trabalhou até 74, mais ou menos, como agrônomo. Isso, como agrônomo dentro da Emater. Certo. Aí nesse período aí eu entrei, fui convidado por um colega que trabalhava na Adubos Viana, né, o setor de fertilizantes, para fazer a parte da Baixada Fluminense e também parte até chegando a Campos do Goitacazes, na região de cana-de-açúcar. Fazia Macaé e fazia a divisa com Campos. Ali trabalhava com cana, citricultura, a parte de olericultura, né? E com pecuária de corte também. E alguma coisa de pecuária de leite, que eu não fazia muito a serra. Eu ia só até Cachoeiro de Macacu, que era uma região também de olericultura. E então ali foi um momento bastante marcante também na minha vida. Por quê? Porque eu trabalhava na Adubos Viana e eles me facultavam a facilidade de eu trabalhar com outras atividades as quais não se chocassem com o setor de fertilizantes. Então, naquela ocasião, eu era perito do juiz em São Pedro da Aldeia. Eu fazia um trabalho para o INCRA, desapropriações, eu fazia avaliações, porque a região de São Pedro da Aldeia, Araruama, Arraial do Cabo, é uma região de Salinas, né, no Rio de Janeiro, para quem não conhece, chamada região dos lagos. E aquelas propriedades rurais, ali era tudo rural, elas começaram a ter uma valorização muito grande em função do turismo. Então a pessoa queria pegar uma área de pastagem e transformar numa chácara de lazer. Voltada para isso. Isso. Então, loteamento, etc. Aí eu fazia exatamente a avaliação para o INCRA para que aquele imóvel posteriormente passasse de rural para urbano. Então foi onde você começou a colocar o pezinho no mercado imobiliário. Você vê como é que a vida ela é interessante, né? Ela vai nos colocando pontos onde nós nem imaginamos, né, que pudessem serem coligados posteriormente. Sim. Né? Então, naquela ocasião, eu trabalhava para o INCRA, eu trabalhava para o juiz, era perito judicial, eu trabalhava para o Banco do Brasil, eu era avaliador do Banco do Brasil, avaliador do Banerj, também, que era o Banco do Estado do Rio de Janeiro, correto? E eu fazia também para o Unibanco projetos de financiamento. Então eu tinha uma agenda muitíssimo cheia, né? E aí vem mais um fato determinante na nossa vida. Eu passava a semana inteira viajando, eu saía de casa cedo, saía às 6 horas da manhã de casa, porque eu andava 100, 150 quilômetros todo dia, ida e volta, né? 300 quilômetros, 200, dependendo da cidade que eu fosse. E eu voltava todo dia e dormia em casa. Então era algo que eu tinha essa possibilidade de fazer e fazia, correto? E inclusive até por uma questão muito, vamos dizer assim, importante, que era o meu futebol. Porque, eu era aficionado no futebol, jogava futebol de praia, futebol de salão, futebol de campo. Então eu não podia me afastar daquele ambiente, porque inclusive a concorrência era meio grande, eu podia perder posição nos times que eu jogava. Correto? Então,
Tudo a seu tempo e a sua hora, né? Então, nessa época aí foi isso aí. Eu tinha uma agenda muito cheia. Finais de semana, quando era um momentinho que eu poderia me dedicar a descansar, aí chegava exatamente o pessoal vindo do Rio para poder cuidar daquela parte de desapropriação das propriedades dele. Então, eu não parava um momento sequer. Esse aí foi um dos fatores que fez com que eu começasse a pensar em sair do Rio de Janeiro. Na sequência, você já veio para Londrina? O que fez você vir para Londrina depois disso daí? Você gostava de morar lá no Rio? Como que era isso? Bom, se a pessoa disser que não gosta de morar no Rio de Janeiro, morar à beira-mar. Morava à beira-mar lá? Sim, morava ali em São Pedro da Aldeia. Você com Cabo Frio ali na cara do gol. Arraial do Cabo na cara do gol. Búzios, pô. Conhece lá, Lilo? Eu conheço o Rio, ali é a capital, né? Mas então pouca coisa, assim. Precisa conhecer. Precisa conhecer porque é algo fantástico. É algo assim que, entendeu? E não dá para dissertar. Tem que visualizar para poder você sentir. Então, a questão não foi o fato de morar no Rio. Essa saturação, sabe, de trabalho e problemas familiares, irmãos, como toda família tem, entendeu? Qualquer dor de cabeça que um tinha, transferia, uma unha encravada, olha. E você, com aquele acúmulo, eu comecei talvez a pensar numa opção. Naquela ocasião surgiu uma possibilidade de eu me transferir para Minas Gerais. Eu tinha um convite do Bugiana para ir para Minas, não me recordo agora qual era a cidade, e estava à mesa, vamos dizer assim, no radar ali. Essa possibilidade. Surgiu uma possibilidade para o Mato Grosso, também questão de uma indicação, e por uma incrível coincidência, um amigo meu, que é o Fernando Rezende, que é meu amigão, o Fernando ele veio trabalhar em Londrina. O Fernando veio trabalhar na Ultrafest em Londrina. E como a vida é curiosa, o gerente, ele tinha uma casa em São Pedro da Aldeia, o Fernando, e o gerente da Ultrafest aqui em Londrina, o Willy Zucker, que é Willy Zucker, foi passar uns dias, alugou a casa do Fernando e ficou lá em São Pedro da Aldeia. E na hora dele vir embora, o Fernando pediu que ele levasse a chave na minha casa, entregasse a chave para mim. Mais uma vez o setor imobiliário, a área de locação. Te chamando. Aí o Vili foi lá em casa. E aí é um negócio interessante, o choque de conceitos. O Vili descendente de alemão, o Vili nascido aqui em Presidente Prudente e criado aqui nessa região, com a cultura, né, de paranaense, entrou numa realidade da cultura de uma pessoa do Rio de Janeiro. Pô, o cara entrou na minha casa, entra aí, vem. O cara subiu, eu morava num segundo andar, num prédio, subiu lá, eu de bermuda em casa, nem bermuda, a gente usava só calção, de calção, uma mesa grande, espalhada, um monte de projeto de financiamento, né? Que naquela ocasião, é bom que se diga que eu elaborava os projetos e a Sônia datilografava, né? Digitalizava. Então aí o cara chegou lá, viu aquela bagunça, mas uma bagunça que é uma realidade nossa. Sim. Aquele desprendimento, né, do carioca, vamos dizer assim, né? E não sei por que cargas d'água, conversamos ali 10 minutos, ele chegou aqui em Londrina e falou pro Fernando, Fernando, temos que trazer aquele cabo para cá. O Fernando falou, por quê? Falei, pô, o cara é legal, ou foi uma paixão à primeira vista. Cara, gente boa. O alemão gamou em mim, tá? E ele muito gente boa. E me fizeram um convite. Fernando, começamos a telefonar, né? Flertar por telefone e tal, o Fernando me ligava. E eu, poxa, eu não tinha a menor noção do que fosse o Paraná. Eu tinha chegado mais perto do Paraná, no interior de São Paulo, em algumas
viagens que nós fazíamos aí, eventualmente, aí, um grupo de amigos, né? Mas resumo, me convidaram para vir a Londrina. Eu vim a Londrina e mais uma vez o destino trabalhando em cima da nossa trajetória. Cheguei em Londrina de manhã cedo, eu vim de ônibus. Foi em que ano isso, cara? Em 1977. Aí eu cheguei aqui em Londrina pela manhã, participei de uma reunião lá na Ultrafest, que era uma empresa do grupo Ultra, e naquela ocasião da Petrobras, uma empresa estatal, né? E do setor de fertilizantes, produtora e também comercializava. Aí, resultado, participei da reunião e naquele dia, por uma obra do destino, estava aqui em Londrina o diretor comercial, o Raul. Uhum. E para mim, Raul ou não, para mim era a mesma coisa. A minha tratativa com o gerente, com o supervisor, diretor, a mesma, sem frescura advinda exatamente da nossa cultura, que não tem lelelê, né? Muito mimimi não existe. E resultado, almoçamos juntos, passamos um dia inteiro aí de discussões, etc., avaliações, não sei o quê. Quando foi no final do dia, o gerente falou para mim: é o seguinte, você amanhã cedo, você vai estar em São Paulo para fazer uma avaliação psicológica que você vai ser contratado. Falei, caraca, pô, mas assim? Sabe? Então, quer dizer, é um negócio muito interessante. Eu viajei naquela mesma noite, peguei um ônibus em Londrina, fui, quer dizer, o meu primeiro contato com Londrina foi de um dia. Só vir aqui, esse bate-papo, fui para São Paulo, fiz lá o que tinha que fazer, avaliação psicológica, etc., e fui contratado. Sabe? Eu, logicamente, aí voltei para casa, falei com a Sônia, né? Falei, olha, nós fomos contratados, vamos para o Rio de Janeiro, vamos para Londrina, vamos sair daqui. Aí ela, na boa, falou assim, tranquilo, vamos embora. Bora. Esse aí é um dos fatores que eu relevo muitíssimo, né? Eu admiro muito em relação a ela, exatamente por essa questão. Naquela ocasião ela estava grávida, setembro, agosto, julho, junho, maio, ela estava com 5 meses de gravidez do meu segundo filho, o Vinícius. E estava a Bianca, que é a primeira filha, pequena, com 1 ano e uns quebrados, certo? Então, ela simplesmente falou, vamos embora. E mandamos a mudança, contratamos lá uma empresa e tal, para fazer a mudança. Montamos num carro, naquela ocasião eu tinha uma Brasília 0km, e viemos embora para Londrina. Aluguei uma casa aqui, e aí resultado, a casa não tinha móveis, os móveis nossos não tinham chegado ainda. Cara, é muito interessante relembrar esse troço todo, hein? Esse podcast aí está me fazendo fazer uma viagem fantástica. Muitíssimo interessante, cara. Resultado, nós não tínhamos móveis. Sim. Dormíamos nos colchões, estendidos no chão. Sim. Né? A casa tinha um fogão, uma geladeira e os colchões no chão. Legal, né? Bacana. Tinha, acho que uma TV de 14 polegadas que nós tínhamos trazido no carro. Né? Com toda a segurança possível ali, segurando aquela TVzaça preta preciosidade. E branca. Não, preta e branca, né? Já PB, né? E resultado, estávamos ali felizes, tranquilos, sossegados. E um belo dia veio lá em casa o Vili, porque nós íamos fazer uma viagem aqui até o Moarama. E chegou lá em casa, entrou e tal. Falei, entra aí, cara. Entramos ali e tal. Tomou um café ali, porque também não tinha cadeira, não tinha nada, né? Ali de pé na cozinha. E o cabra viu aquela
situação, né, que nós estávamos ali, que para nós estava tudo tranquilo, não havia menor constrangimento, não havia nada de anormal, estávamos aguardando chegar a mudança. Aí saímos de Londrina, viajamos, quando eu cheguei em Cianorte, chegamos em Cianorte, aí eu peguei e liguei em casa, né, naquela época não existia celular, eu liguei no telefone fixo lá em casa e o telefone não atendia. Eu peguei e falei, caramba, o que aconteceu? Eu peguei e liguei na Ultrafert, falei com a secretária, falei, Dócia, faz a gentileza, pede para alguém dar um pulo lá em casa, que pode ser que tenha acontecido algum problema, porque eu estou ligando lá, só ele não está atendendo. Aí ela falou assim, não, ela não está atendendo, Cosmo, porque ela não está em casa. Eu falei, o que houve? Fiquei, né, assustado. Aí ela falou assim, não, ela está no Hotel Nobile. Eu falei, mas como no Hotel Nobile? Eu falei, não, o doutor Ville, na hora que foi na sua casa, viu a condição que vocês estavam lá, mandou a gente hospedar vocês no Hotel Nobile. Aí eu falei, caraca, estava minha mulher, minha cunhada, que estava junto conosco, a Rita e a Bianca, e a Sônia com aquele barrigaço, aquela coisa mais linda, né? Hospedado no hotel. Ficamos 15 dias no hotel, porque nesses 15 dias os caras não traziam a mudança. Não houve o desvio da mudança, não, cara? O cara estava caminhando pelo Brasil afora aí, entendeu? Então, nesse momento que a empresa tomou essa atitude, isso é algo que a gente tem que deixar registrado, né? Demonstra o que seja uma empresa cuidar do seu time, certo? Eu não pedi nada para ninguém. Os caras viram algo que para eles era uma necessidade, que para nós era algo extremamente normal, mas eles entenderam que uma família não poderia ficar naquelas condições. Uma mulher grávida, prestes a dar à luz, né, que o Vinícius nasceu em setembro, nós mudamos para cá em finalzinho de maio, junho, mais ou menos, né, faltavam poucos meses, e a empresa cuidou. Então... Isso daí eu acho que, assim, para você, né, você falou de ressaltar esse fato, né, Cosme, e como são situações pontuais que marcam realmente a vida da pessoa, né, cara? Porque com certeza foi algo impactante para você, para a Sônia, dada aquela situação toda, que por mais que vocês estivessem bem, você já, pô, não, nós estamos bem, tá tranquilo e tal, né? Mas a hora que vocês foram pro hotel e ficaram ali no conforto e tal, vocês viram que realmente fez a diferença, né? Sim, cara? totalmente, né? E o que ocorre com isso aí? É por isso que eu digo, né? Eu disse anteriormente que a vida, ela nos coloca pontos que eles vão se coligando, né? Isso aí fez também em mim algo que eu já trazia pela própria criação, por tudo que nós vivemos em nossa família, porque o que ocorre? Pelo fato dos meus pais serem oriundos do Nordeste, meu pai era alagoano e minha mãe pernambucana, o nordestino, de uma maneira geral, ele tem uma afinidade muito grande com a irmandade dos nordestinos. E lá em casa era meio pensão do norte. Então, quando um cidadão, um primo, caras que você nem sabia se era primo, eu que chamava de primo, entendeu? Os caras vinham para o Rio de Janeiro, os caras, estavam lá em casa, os caras se acomodavam lá, sabe? Era um negócio muito interessante. Lá em casa nunca ficou somente o grupo familiar ali, o grupo de sangue ali, entendeu? Pai, sempre mãe, tinha alguém. Pai, mãe, filhos. Não, sempre, ainda mais no paraíso daquele, né? Até o Lilo ia querer ir lá agora. Sempre tinha os agregados. Sempre. Entendeu? Então, quer dizer, isso aí é um negócio legal, que isso aí fez com que nós fôssemos criando, cada um de nós, o respeito à família, ao respeito às pessoas, certo? E depois, quando eu vinculo essa pedra familiar com essa pedra, por exemplo, de trabalho em relação à Ultrafert, hoje, por exemplo, sem puxar saquismo, mas que é uma realidade, eu vejo, por exemplo, o trabalho que é desenvolvido na G1. Tá certo? É de uma magnitude feita uma Ultrafert, não é, porque a dimensão de cada uma das empresas ela é muito diferente, pelo menos no momento. Quiçá a G1 alcance aquela exponencial que aquela empresa alcançou. São nossos votos, né?
E nossos esforços são nesse sentido. Sim. Mas o que acontece? Esse conceito de melhorar a vida das pessoas, gente, é algo inigualável. Isso aí tem um valor que inestimável. Tá entendendo? Eu tive, após a minha, vamos dizer assim, o meu tempo de trabalho em empresas como a Ultra Fértil, posteriormente eu fui trabalhar na Copebras, uma empresa americana que foi vendida posteriormente por um grupo alemão, e depois da Copebras, que é uma produtora de fertilizantes, e fazia comercialização também no atacado, mas para cooperativas e usinas. E posteriormente eu fui trabalhar na Maná. Correto, trabalhei na Maná também. E isso aí fez com que, logicamente, a gente desenvolvesse, vamos dizer assim, uma expertise nesse segmento. Existe um fato muito interessante também, já que nós estamos falando dessa, vamos dizer assim, da vida em si. Sim. Tem um fato muito interessante que ocorreu comigo na Maná. A Maná era uma empresa do quê? Maná é uma empresa de fertilizantes. Fertilizante. É uma que você talvez não tenha ainda, não tenha podido ter acesso, mas a Maná... Não é da minha época. A Maná, ela tinha um slogan que era plantando com Maná do bando dá. Isso aí era algo Plantando com Maná do bando dá. Isso aí sabe? Muito bom. E isso aí era de vamos dizer assim, um conhecimento nacional muito grande, uma empresa fantástica também, entendeu? O Dr. Fernando Penteado, que faleceu recentemente, um grande introdutor do Nelore Lengrube no Brasil. Cara, estou viajando, entendeu? Então, o que ocorre? Eu estava falando da Maná. fato, o fato da que Maná. ocorreu na Maná, é isso. Eu na Maná, nós participávamos de muitas convenções nessas empresas, muito treinamento, e eu, de uma maneira geral, eu fazia palestras sobre produtos suplementares, ou seja, fertilizantes foliares e defensivos, micronutrientes. Eu sempre representava praticamente a nossa unidade nas convenções, fazendo as palestras sobre essa matéria, que é uma matéria que eu sempre gostei muito. Parte de solos, a parte que eu sempre gostei muito na adubos e adubação, na agronomia. E o que ocorre? Eu fui convidado para ser o gerente Brasil de produtos suplementares da Maná. Naquela ocasião eu era o supervisor de vendas aqui em Londrina. Nós tínhamos uma unidade ali na Rua Maringá, um depósito ali. E eu, naquela ocasião, nós tínhamos 3 filhos já. Estávamos com os 3 filhos. A Bianca, o Vinícius e o Igor. E então, eu perguntei para a empresa, falei, bom, legal, você é gerente, Brasil, tal. Mas eu já conhecia qual era a rotina do gerente Brasil, que era sair segunda-feira de São Paulo e retornar na sexta-feira. Certo? E aí eu comecei a pesar essa questão aí. A Sônia, com 3 filhos pequenos, que os filhos eram tudo carreado, tudo diferença de 1 ano e meio um do outro, então quer dizer, aquela loucura. Aquela fierazinha bem, né? Então, resultado, eu cheguei e comecei a ponderar. Falei, gente, eu vou mudar de Londrina, uma cidade onde a Sônia tem aqui facilidade de deslocamento para todo lado, e médico a toda hora, criança pequena, aquele horror. Falei, cara, eu vou soltar essa mulher em São Paulo. Vou sair segunda-feira. Segunda-feira, quem trabalha com esse tipo de coisa sabe perfeitamente que a pessoa faz no período da manhã banco, de uma maneira geral, de tarde um gueri-gueri, de noite está montado no avião. Não tem colher de chá. E aí você tinha que percorrer o Brasil, ou pelo menos uma parte do Brasil numa semana, outra parte na outra semana, né? Então aí eu pensei muito nisso, 25% a mais de salário, mas isso, ajuda disso, ajuda daquilo. Aí eu peguei e falei, bom, pessoal, eu tenho que pensar um pouco mais. Cheguei para a minha gerência e falei assim, olha, eu tenho que pensar um pouco mais.
Aí os caras falaram, Cosme, você está com segundas intenções. Eu falei, não, eu estou com a melhor das intenções, eu quero esse cargo, eu quero desempenhar. Aí passou um ano. Esse meu tempo de pensar, passou um ano. Depois de um ano, eles chegaram para mim e falaram, Cosme, nós estamos com aquela vaga em aberto, esperando a sua definição. Você vai ou não vai? Aí eu falei, não. Aí os caras falaram, então, filhote, arrivedete. Eu tive que sair da empresa. Caramba, foi uma escolha, então. Porém, o que ocorre? Eu consegui criar 3 filhos em Londrina. Sim. Eu tinha uma noção muito forte, algo me dizia, sabe, não sei o quê, que seria muito fácil eu perder a minha família se eu fosse para São Paulo naquele momento. Sim. Então, mais uma vez, não choramos o leite derramado. Correto? E aí, seguindo aí essa parte, foi quando você deixou a agronomia e começou a empreender? Não. Passada essa fase aí, eu comecei a trabalhar com um grupo que fazia financiamentos de grandes volumes de dinheiro, né? E eu comecei a viajar pelo Brasil todo, visitando grandes propriedades, a partir de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia. Eu viajei visitando grandes propriedades, inclusive teve propriedades que para visitar, para ver os limites da propriedade, tinha que ser de avião. Um avião pequeno e tal, pegava um avião, e aqui é o limite sul, limite norte, enfim. E fazendo projeto de financiamento de altíssimos valores. E naquela ocasião nós tivemos aquele período da nossa ministra da Economia, que foi a Zélia, né? A Zélia Cardoso, e houve trancaram os cofres e nós demos com os burros na água. Nós tínhamos aí, como fala o nosso ilustre colega da G1, macacos me mordam. Fala o nome do... Quem que é esse ilustre? Esse é o nosso querido Júnior Tosato. Não, verdade. Ali nós demos com os burros na água também, certo? E deixamos de ganhar muito dinheiro e levar muito dinheiro para vários produtores no Brasil, pelo Brasil afora. Então esse aí foi um período. Depois disso aí eu trabalhei, montei uma empresa em Tamarana, uma venda de produtos agrícolas, dando assistência técnica, né, para os agricultores e vendendo produtos agrícolas defensivos e fertilizantes, fazendo compra de cereais. Nós comprávamos algodão, milho, né? E muito interessante essa fase também, sabe? Nós, em um determinado ano, não me vem agora à memória o número do ano, qual seria o ano, em um ano nós fizemos um volume de compra de algodão magnífico. E nós depositávamos esse algodão na Sambra, em Açaí, e pagávamos aos agricultores. Nós fazíamos parte de um grupo de compradores, né? E nós tínhamos, por exemplo, carregava 5, 6 talões de cheque, daqueles de 20 folhas, no carro, pagava os agricultores tudo no ato, na hora, e nós seguramos aquela nossa safra para vender quando os preços melhorassem. E por incrível que pareça, mais uma vez, demos com os burros na água. Os preços naquele ano não mexeram 1 milímetro. E nós tivemos um prejuízo estúpido, maluco. Naquela ocasião nós tínhamos 12 caminhões, um Mercedes, um Chevrolet. Nós tínhamos em torno de 500 toneladas de calcário paga e estocada na Calpar. E isso era recurso, né? Isso era caixa nossa. Sim.
E nós fomos pagando, agricultor, pagando, e nós comprávamos produtos agrícolas, principalmente defensivos, todos os produtos em dólar, Sim. produtos dolarizados, e ficamos com uma dívida em dólar muito interessante, também um valor bastante interessante, né? Agradeço muito aos parceiros que naquela ocasião tiveram a tolerância de aguardar que nós pagássemos. Pagamos a todos, tudo em dólar. Nossa. Né? Que ano que era isso, mais ou menos? Já não me recordo. São anos que você lembra dos fatos, mas você já não quer, a sua memória, ela promove um apagão, sabe? Era muito... Era melhor esquecer. Era muito divertido. Era muito divertido, mas era muito sofrido. Imagino. Sabe, você saía de casa às 6 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã. Eu percorria, naquela ocasião nós tínhamos pontos de compra em Tamarana, chamava lá nos Índios, né, que era lá embaixo, lá na reserva. Tínhamos em Paiquerê, tínhamos em Guaravera e tínhamos em Maravilha. Então nós tínhamos 5 pontos de compra de algodão. Eu percorri esses 5 pontos todos os dias. Eu saía de casa às 5, 6 horas da manhã, aí chegava em casa às 10, 11 horas da noite. Pegada, hein? Pegada. Negócio bacana, cara. Negócio bacana. Os caras vêm hoje em dia e falam, puta, mas como é que esse caboclo tem sorte? Realmente. Tem um segmento que eu sei que você atuou e que você ficou de alguma forma ainda linkado a ele até hoje. Até porque quando eu preciso de alguma coisa voltado para esse segmento, eu te aciono. O ilustre José Carlos, meu sócio, meu pai também. E eu acho que tem vários outros também. Sim, que é a questão do gás, né? Conta pra gente como é que foi aí o seu ingresso nesse segmento que é totalmente diferente aí da parte da agronomia, né? Esse segmento ele veio na sequência exatamente da quebra lá em Tamarana, certo? Naquela ocasião, eu já tinha me desvinculado, vamos dizer assim, da possibilidade de voltar a ser empregado, porque você acaba se desvinculando, tirando de você essa vontade de você ter carteira assinada de novo, né? Eu já tinha tido meu próprio negócio, não tinha tido o sucesso que era para ter tido, e eu fiquei no mercado, fiquei à deriva, certo? Fazendo uma coisa, fazendo outra. E aí, naquela ocasião, o Walter Sasso, que era o diretor comercial aqui da Plenogás, nós tínhamos um muito bom relacionamento, e o Walter Sasso, ele me convidou para trabalhar na Plenogás. Em função até do relacionamento que nós tínhamos, ele conhecia, vamos dizer assim, algumas peculiaridades minhas, conhecia o meu caráter, e ele me chamou para trabalhar na Plenogás. Naquela ocasião havia uma vaga de na gerência aqui em Londrina, eu fui ser gerente da Plenogás aqui em Londrina. Aí, nesse meio tempo, vagou a filial de Maringá. Eu fui ser gerente da Plenogás em Maringá, certo? E mais uma vez o destino trabalhando. Naquela ocasião, a Plenogás era uma subsidiária da Ultragás, da Liquigás e Minas Gás. E naquela ocasião essas 3 empresas elas resolveram, porque só quem trabalhava com gás na região norte do Paraná era a Plenogás. Ela era a representante dessas 3 marcas. As 3 marcas eram, vamos dizer assim, donas dela. Sim. E elas resolveram, por uma questão estratégica, voltar a ocupar esse espaço que era ocupado pela Plenogás. Ou seja, elas atuariam com as marcas próprias das 3 empresas. Supergasbras, Liquigás e Ultragás. Então, nessa ocasião, eu estava como gerente em Maringá. E a diretoria me convidou, em função do meu trabalho, em função do nosso vínculo, para que eu montasse aqui em Londrina um posto, uma revenda
da Plenogás. E de uma das 3 marcas. Sim. Certo? Não da Plenogás, de uma das 3 marcas. Aí o que acontece? Minto, eu fui precipitado. Naquela ocasião ainda era a Plenogás. A Plenogás, ela foi vamos dizer assim, um momento, um passo para que as 3 assumissem. Sim. Iria montar os postos de venda e, posteriormente, cada ponto de venda desse passaria para uma dessas marcas. Ah, entendi. Então, foi uma estratégia da própria empresa. Das 3 empresas. Das 3 empresas. Pegar a Plenogás, monta e depois vem uma delas e fica com aquele ponto. Exatamente. Aí o que acontece? Aí me foi dado a escolher uma região onde eu montasse uma filial, vamos dizer assim. E eu peguei e escolhi a Vila Casone. Aí, por que a Vila Casone? A Vila Casone é o bairro mais antigo de Londrina, certo? Onde a Plenogás já tinha um trabalho de 7 dias, de 15 dias, ela fazia automática, ela passava nas casas e tal. Então o pessoal comprava, e era um bairro muito populoso, né? E muito tradicional, muito tradicionalista, né? Aí eu optei em trabalhar na Vila Casone. Por que também? Porque a Vila Casone, ela está muitíssimo próxima ao centro. Então a logística era uma logística fácil para que eu pudesse trabalhar o centro e trabalhar com a automática, aquela região toda ali. Vila Santa Terezinha, toda aquela região. Bom, enfim, ali foi o meu primeiro passo dentro do setor de gás. Tá? E isso foi, mais uma vez, escapa qual foi o ano aí. Mas... Você ficou quanto tempo mais ou menos no segmento, quase? Fiquei muitos anos aí. Fiquei, sei lá, 20 anos, sei lá quanto tempo. Nós tínhamos um trabalho muitíssimo forte, sabe? Eu me recordo muito bem o seguinte, no primeiro mês de trabalho nosso, nós vendemos acho que 20 ou 25 botijões de gás. As nossas entregas eram feitas com uma bicicleta cargueiro. Eu tinha um funcionário lá que tal, atendia o telefone e ele fazia a entrega ali no bairro, somente no bairro. Quando a pessoa me pedia, amigos, falava, você está trabalhando com gás? Eu vou querer que você traga um gás para mim. Mas onde é a sua casa? No centro. Eu falava assim, não posso. Eu não posso porque eu não tenho capacidade de fazer essa entrega. É coisa consciente, né? Sim, não é você prometer algo que você não pode entregar. Você não vai entregar. Correto? Aí eu me lembro perfeitamente disso. Nós vendemos 20 ou 25 botijões no primeiro mês, aberto. E depois nós mantivemos no nosso, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, a nossa média era de 5 mil botijões mês. Né? Então nós conseguimos uma evolução e chegamos a 5 mil botijões mês, ou seja, 5 mil botijões aí transformando todos os vasilhames, né? Então, do início da sua operação aqui, começou com 25 botijões e... 25 botijões e quando você já estava caminhando, nós pegamos um ponto de equilíbrio de 5 mil botijões mês. Caramba, coisa pra caramba. Então, isso aí se fala em tonelagem, se fala em peso, né? Então, o equivalente a 5 mil P13, correto? 5 vezes 3, 15, 5 vezes 1, 5 e tal, tantas toneladas de gás mês, certo? Isso aí, nós atuávamos muito forte na distribuição de P45, né, o cilindro de 45 quilos, e também nos de 13 quilos. Sempre tive uma equipe de funcionários muitíssimo bacana. Logicamente, em toda a empresa, em qualquer atividade, você tem os funcionários que não têm, vamos dizer assim, que não conseguem se incorporar ao espírito da empresa. Nós tínhamos uma empresa, vamos dizer assim, pequena, né? Mas uma empresa que tinha uma solidez muito grande no vínculo entre empresa e colaboradores. Até hoje isso aí é algo que eu tenho muito orgulho. Até hoje, os funcionários que trabalharam comigo continuam sendo meus amigos. Eu nunca tive desses funcionários ação trabalhista, nem nada. Eu tive, na verdade,
em todo o decurso de tempo do meu comércio de gás, eu tive 2 ações trabalhistas, né? 2 infelicidades que foram contornadas lá dentro do que deveria ter sido feito, mas todo ano festa para os empregados, sabe? Dia das Crianças, Natal, enfim, trabalhávamos como uma família e com todo o respeito ao cliente. Então, havia um mito naquela ocasião. O pessoal que trabalha no gás até hoje, e os caras que são daquela época, ele lembra muito bem o seguinte: os caras falavam, não se toma cliente do Cosme. Cliente do Cosme não se toma, porque não era fácil tomar. Primeiro que nós não desgrudávamos dos nossos clientes. Nós não deixávamos nenhum cliente na mão nunca. Isso aí foi uma coisa que em um determinado momento a gente teve esse bate-bola aí, eu e o Cosme, sobre a questão de atender o cliente quando ele precisa. Que é uma coisa, cara, que dentro desse segmento do gás, você imagina, cara, você tá na tua casa, acaba o gás. Tipo, porra, banho gelado, né, dos dias de hoje. A pessoa fala, caramba, cara, meu. Ou o cara não poder fazer uma comida à noite pra família. Então, é uma coisa que, quando você fala isso, né, Cosme, de atender o cara na hora que ele precisa, né, e aí você ganha aquela fidelidade daquele cliente, porque justamente isso, vem outro cara e fala, não, o meu é um pouco mais barato, tá? O cara fala, cara, meu irmão, pô, um dia a empresa do Cosme, ou o Cosme, cara entregou aqui o negócio 10 horas da noite, tava todo mundo fechado, mas ele, e aí você ganha, cara, e fideliza, né, que é o diferencial, né, Cosme? E existe um negócio muitíssimo importante que não é somente nesse segmento, em todo segmento, né, que é o respeito à pessoa, o respeito ao cliente, tá certo? E nós sempre respeitamos os nossos clientes, sempre. Nesse papo de o cliente tem razão, nossos clientes nunca precisaram ter razão, porque eles sempre tiveram razão. Nunca houve necessidade de, o cliente, porque eles sempre tiveram razão, tá entendendo? E um outro detalhe, seriedade. E eu sou muito adepto todos nós, católicos ou não, sabemos que existe o Pai Nosso, e no final do Pai Nosso diz o seguinte: não nos deixeis cair em tentação. E o setor de gás, como o setor de bebida, qualquer um setor onde você faça a distribuição de produtos, existe uma facilidade muito grande para trambique. É uma tentação muito grande do cara trambicar, e no gás não é diferente. É muito fácil o camarada chegar numa bateria de 10 cilindros, 10, 12, 15, 20 cilindros em um comércio ou num prédio, e o camarada chegar lá e deixar um vazio no meio e trazer o cheio e vender no boteco lá do Lilo. Entendeu? Então, isso aí é algo que é muito atraente para as pessoas, sabe? Seduz demais as pessoas. Aí eu tinha uma rotina que era o seguinte: o meu pessoal estava fazendo uma entrega de gás em um determinado local, ou no final da entrega, ou logo depois que ele saísse, às vezes não dava para chegar junto, quando eles já estivessem lá, eu chegava lá para conferir. Negócio simples. Ele ia lá, conferia, e isso não era escondido. Não, aí os caras sabiam, aí naturalmente... Os meus funcionários sabiam que eu ia conferir. Isso. Por quê? Você podia deixar um cilindro fechado, inadvertidamente. Inadvertidamente, né? Sim. Ou até propositalmente. E aí o que acontece? Eu ia lá e via se estava todo aberto. Se estava muito aberto, que às vezes deixava muito aberto, a pessoa quando fosse tentar abrir acabava travando. Enfim, os segredinhos da atividade. Tá? Então, aí foi o meu período de gás. E o que te levou a sair do gás, Cosme, e ir para o mercado imobiliário, que eu sei que foi a sequência sua aí, a gente finalmente chega no mercado imobiliário. Todo mundo quer saber, né? Vocês me provocaram para falar sobre, então foi delongando. Mas tem que falar mesmo, cara. Uma legal história muito legal, ué.
E o que ocorre? O gás é um segmento apaixonante também, porque prestação de serviço é algo magnífico. Você tratar com pessoas... E o gás, ele acaba, é uma prestação de serviço e a venda do produto também junto, né, Cosme? E eu acho que o serviço feito com excelência é o que acaba entregando... Sabe o que acontece, Vinícius? Ocorre o seguinte, nós tínhamos na nossa empresa, nós tínhamos um mantra, que é o seguinte, o entregador de gás, ele é chamado de gazeiro. O gazeiro. E eu sempre falei para o nosso time, nós não somos gazeiros. Nós somos a pessoa que leva energia para a cocção ou para a higienização do corpo dos nossos clientes. Correto? Nós somos, na verdade, uns prestadores de serviço que leva conforto, leva segurança para o cliente. Isso aí não era milonga, não era... É real, cara. Cascata. É real. Simplesmente cada um de nós entender que esse realmente é o nosso papel. É o tal do mindset que se fala tanto hoje, né? A cabeça tá focada naquilo lá. É isso que a pessoa faz. O dever dela é esse, né, cara? Exatamente. É totalmente diferente do que... você é um gazeiro. Não, cara. Você está fazendo muito mais que isso. Corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Opa, daí, Maurílio, você vende? Você não vende nada, cara. Você está prestando um serviço. Não pode ter essa pessoa vendendo apartamento. Você não está vendendo apartamento. Está dando uma consultoria, né? Consultoria. Você está trazendo, certo, a possibilidade de a pessoa poder habitar, sabe, um imóvel, habitar um lar. Esse é o nosso recado. Esse é a nossa tarefa, a nossa missão. E isso aí não se aplica somente ao setor, que nem eu estava falando do gás, tá? Que naquele momento, era o meu carro-chefe. Nós fazíamos toda manhã uma oração, algo para se citar. Nós começamos a fazer o que é feito hoje, por exemplo, na G1, no início de uma reunião, que é uma leitura de uma mensagem qualquer. Nós começamos a fazer isso aí nas nossas reuniões matinais. Sim. Tá? Nós fazíamos uma reunião às 7 horas da manhã, que era para quando fosse 7h30, 15 para as 8, a galera estava com os carros na rua, certo? Caminhonete, moto, caminhão, tudo na rua já. Aí, resultado, nós começamos a fazer uma leitura e fazer aquela rodinha, reunião em pé, aquele troço tudo pau dentro, né? Sem frescura. Era um café da manhã ali, rápido. Tomava o café, parará, fornecido por nós, certo? Pela empresa. E, na sequência, aquele bate-papo. E o que acontece? Falava assim, fulano, faz a leitura. Aí o cara fala, eu não. Fulano, eu não. Aí o outro lia e tal. O que aconteceu no decorrer desse período aí? Aquele fulano que não quis ler naquele dia X, lá na frente ele começou a fazer uma leitura. Nós conseguimos, ao longo do tempo, desenvolver a desinibição e a cultura, porque o caboclo lê, ele aprende. Lógico. Toda vez que você lê, você está aprendendo. Sim. Correto? Então, isso aí foi algo também bastante interessante que nós conseguimos implantar, sabe? E aí, um negócio bem bacana, sabe? Eu falava assim, gente, nós temos que ter o máximo de cuidado com os veículos nossos, que esses são nossas ferramentas de trabalho. Nós temos que ter muito cuidado com acidentes. Não corram, conduzam esses veículos como se esses botijões fossem pessoas, fossem crianças. Vamos ter o máximo de cuidado. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Pô, o caboclo saía dali, rapaz, na esquina o cara dava uma arrancada que fazia quase um cavalo de pau. Não, interessante. Beleza, eu ouvi um amém, turma. É interessante o quanto que a nossa mente, o quanto que a mente do ser humano, ela é dura de ser trabalhada, certo? E é por esse motivo que não se pode parar, né? É a mesma coisa que escovar os dentes. Você tem que escovar todo dia, meu irmão. O fato de você ter feito
algo bacana num determinado dia, não significa que você já pode deitar e rolar, não. Tem que fazer todos os dias. Então, essa questão educacional, ela é uma questão que não pode ser tratada com vamos dizer assim, com pequenez. Tem que ser tratada como sendo algo realmente que vá progredir, vai crescer, vai florescer, fazer o bolo crescer. É isso aí, cara. São detalhezinhos interessantes que fazem com que cada profissão, cada atividade, ela se consolide, que os profissionais se tornem melhores. Sim. Correto? Sim. Porque não adianta esse papo de que eu sei, sabe nada, nós não sabemos nada. Nenhum de nós sabe nada, nada, entendeu? Então o que nós sabemos é que é empáfia, né? Aquele papo de peito de pavão. Ele acha que ele é o quase, e na verdade... Não sabe nada. Não sabe nada. E a tua vinda, Cosme? Para o setor imobiliário. Isso. Muito bem. Que te levou a sair do gás? Muito bom, vamos lá. Então o gás, apaixonante, o gás é algo fantástico. O gás, além de ser uma atividade rentável, ela é extremamente, como o próprio nome diz, gasosa. Ela é muito volátil. É uma atividade onde você anoitece com um patrimônio, certo? E você pode amanhecer zerado. Por quê? Porque você, dentro da escala da distribuição de gás, o revendedor, ele é co-responsável com toda a cadeia. Você tem a distribuidora, você tem a Petrobras jogando em cima da distribuidora, a distribuidora engarrafa, a transportadora e joga na sua mão. Aí você vai lá e coloca na residência ou no comércio, em qualquer lugar que seja. Qualquer problema que haja nesse manuseio... Quem vai responder é você. Todos respondem. Mas o primeiro que é acionado é você. Ou o primeiro, ou o segundo, ou o último, não importa. Você é o mais fraco, você é o elo mais fraco. É verdade. Você está me entendendo? Porque uma empresa, uma Supergasbras, uma Ultragás, uma Liquigás, ela tem 10, 12 advogados. Ela tem milhões, bilhões para gastar com isso aí. Você, revendedor, você tem aquilo ali, é o dia a dia. Tá entendendo? Você tem o seu estoque ali, 100, 200, 300 botijões, sei lá, não sei quantos caminhão. Mas, enfim, se você pegar um processo, você não aguenta. Eu tenho seguro. Eu nunca trabalhei, nós trabalhamos sem seguro. Todos os funcionários com seguro, veículos com seguro, imóvel com seguro, tá me entendendo? Tudo segurado. Só que aí, meu irmão, quem aguenta? Há um problema numa família aí, que seja. E daí? Como é que você vai pagar 2, 3 salários mínimos pro resto da vida para aquela família? Tá louco. E se ao invés de um forem 2, forem 3? Tá certo? Então, isso aí foi um dos fatores que me levaram a começar a imaginar alguma coisa diferente do gás. A minha família, os meus filhos trabalharam junto comigo, o Vinícius e o Igor, eles trabalharam junto comigo. Chegaram num determinado momento que eles tinham que seguir a vida deles, certo? E aí eu falei, bom, se eu perco, principalmente o Vinícius, que o Igor saiu antes, se eu perco o Vinícius, que é o financeiro, ele é o administrativo, ele é o tudo, eu estou lascado. Porque você trabalhar com dinheiro vivo o dia inteiro, todo dia, a gente volta àquele finalzinho daquela oração. Não nos deixeis cair em tentação. E não nos deixeis cair em tentação, você tem que ter muito a sua participação, o seu visual. Sim. E ninguém controla uns caixas desse. E você começa a colocar em risco a seriedade de uma pessoa, que é a facilitação para que aquela pessoa cometa um pequeno deslize. Sabe? Então, isso aí foi começando a formar na minha cabeça uma equação de difícil solução. Falei, gente, eu perco o meu filho aqui, eu tenho que liberar esse moleque. O moleque estava na faculdade, né? Estava terminando o curso de jornalismo. Falei, eu vou travar esse cara aqui,
como é que eu faço? Se ele amanhã falou, pai, tô fora, tô lascado. Aí que você começou a pender. Comecei a pensar. Aí eu conversando com o Zé Carlos Munhoz Pinto, gente muito boa, amigão nosso, o Zé falou, pô, Corre, vem aqui conhecer aqui o Maluí. Pô, você vai se dar bem nisso aqui e tal. Eu falei, Zé, não tô muito afinando e tal. Não, vem aqui, vamos lá e tal. E de tanto ele me chamar para conhecer, eu peguei e acabei indo lá, fui uma vez, fui duas e tal. E acabei gostando e entrei na equipe lá da Teixeira, vendendo cotas lá do Maluí. Foi quando eu conheci o Vinícius, que era um dos experts na matéria. E dali para frente foi vamos dizer assim, o meu ingresso, né? Logicamente eu continuei com a minha empresa e fazendo aquele trabalho ali e tal, no Maluí, etc. Trabalhamos muito no Maluí, trabalhamos durante uns bons anos e arduamente também, né? Fazendo aquele trabalho de levar férias, levar luxo, riqueza para as pessoas, né? Conseguimos, né? Vamos dizer assim, abrir o caminho para que essas pessoas consigam, talvez, usufruir no momento que o nosso querido Hard Rock entregar o empreendimento, né? Que está bem próximo, né? Graças a Deus. Segundo as afirmativas aí que a gente tem ouvido. Tá? Então, aí foi o início da trajetória. Então, aí depois lá da Teixeira, aí eu e o Vinícius, né? Não dá para desvincular, né? Essa trajetória, esse momento aí. Eu e o Vinícius ingressamos no curso do ilustre Nardini. Isso nós aí. Começamos a fazer o curso lá de vendas do Nardini, né? E porque a Raul estava montando uma equipe para trabalhar com o Parque Tauá, o lançamento da paisagem, o Parque Tauá. E nós fizemos esse curso do Nardini e tal. E fomos aprovados com galhardia, diga-se de passagem, porque nós estudávamos, né, e ouvimos atentamente, né? Terminava a aula, nós pegávamos o Nardini, Nardini isso, Nardini aquilo, tirávamos dúvida com ele, e ele sempre muito, né, atencioso, sempre nos orientando. E nós entramos nessa equipe lá no Parque Tauá, lá da paisagem. Ali foi o trabalho junto a Raul. Isso aí agora já posso falar números, aí eu já me lembro. Datas. Isso aí foi em 2013. Nossa, vai fazer 10 anos, hein, cara? Ano que vem. E o que acontece? O da Teixeira foi uns 3 anos antes, mais ou menos. Uns 3 anos antes, mais ou menos. 2010, mais ou menos. 2010, 2009, porque nós ficamos naquele meio chove não molha, né? E foi mais ou menos nesse período aí. E daí o Vinícius montou a G1 e te chamou, Não. Aí a partir dali, aí o que ocorre? Aí na equipe do Nardini, nós começamos a vender também os Smart City. Ali aquele prédio ali da Marinque Góes, ali na esquina da Mato Grosso com a Celso Garcia. Uhum. Então a nossa equipe fazia plantão lá no Tauá e fazia plantão ali também. Aí posteriormente a Vectra lançou a Gleba Esperança, loteamento lá na Gleba Esperança. E naquele momento nós passamos a fazer parte daquela equipe lá também. Foi mais ou menos na época, em 2014, 15. Foi em 2015 que eu saio da Raul, né? E falo pro Cosme que eu vou abrir imobiliária. E aí o Cosme falou, bom, Vinícius, eu tenho algumas coisinhas em andamento aqui, mas a hora que você me acionar, eu tô contigo, né? E foi muito legal da parte do Cosme aí, porque você imagina, 2015 foi um ano difícil para o mercado imobiliário, né? E foi um ano que eu optei por empreender
junto com mais 2 sócios, né? O meu ilustre José Carlos Munhoz Pinto, né? Que entrou como sócio investidor na G1. E na época o Juliano, também, que trabalhava na Raul, e veio montar a imobiliária comigo. E aí o Cosme foi, então, na sequência, o primeiro parceiro aí da G1, né? Que a vir fazer parte do time aí. E, pô, cara, voltam um filme aí na nossa cabeça, porque a gente fazia plantão lá, né, Cosme? A gente revezava. Eu, o Cosme e o Juliano fazendo plantão, cara. E aí tocava o telefone, e aí, cara, você imagina, né? Um negócio que era feito na unha, cada cartãozinho de Feliz Natal, de... Cara, esse centavo e o Cosme. Nós éramos do marketing. Nós éramos o marketing, né? Verdade. Nós éramos o marketing, nós éramos o comercial, era tudo. E aí o negócio, graças a Deus, evoluiu bastante. O Cosme veio junto aí e hoje ele lidera um time de loteamentos. E hoje a gente, felizmente, tem um time muito bom e que conquistamos aí no último lançamento do Parque Tauá, que foi onde nós iniciamos lá atrás na Teixeira Rosmo, na Teixeira, louco já. Na Raul Fugêncio, nós iniciamos, né, o trabalho no Tauá, ainda estamos lá. Ainda estamos. Até hoje, firme e fortes. Hoje o Cosme gerenciando um time de guerreiros lá do Tauá, que felizmente levantamos aí o troféu da imobiliária que mais vendeu, né, sim, Cosme? O último lançamento, que foi o Indaiá. E eu queria aproveitar para perguntar para você, Cosme, o que você atribui esse êxito da equipe aí, em a gente conseguir mais esse troféu, né? A gente já vinha, felizmente, com o time de lançamentos também, conseguindo vários reconhecimentos aí da Vanguard, né, da MRV, e aí nós colocamos esse troféu aí na nossa prateleira também. E ao que você atribui isso aí, Cosme? 2 minutinhos só mais, que se o Dedé nos conceder, eu vou falar o seguinte, ó, antes de comentar sobre essa questão dessa nossa equipe, um troço bem legal. Quando a gente fala em plantão, quando a gente fala, a gente vê inclusive alguns corretores, né, que reclamam de plantão, que final de semana, que isso, que aquilo, e o cara gosta de ficar no Facebook e fazendo joguinho de videogame, sei lá, no computador. Me vem à mente algo bem legal, que é o seguinte: eu e o Vinícius, por exemplo, não sei se você vai lembrar disso aí, mas tem que lembrar. Já até sei o que você vai falar. Tem que lembrar. Nós chegamos a fazer plantão no estádio de futebol, lá no Arapongão. Em Arapongas. Jogo do Londrina, em Arapongas, nós no estádio, né, de bermuda, camiseta do Maluí, um monte de folder na mão, um banner, correto? E aí o caboclo ia chegando ali na arquibancada, a gente, olha aqui, Maluí, vai começar o jogo, o juiz apitava, a gente, sentava. Intervalo, a gente ia no boteco e para terminar o jogo, nós saímos na saída, montamos de novo ali a barraquinha, que era uma mesinha redonda, né? E o banner de novo, e nós ali, o cara ia sair na gente, entregando. Então, às vezes o corretor fala, mas plantão no estádio de futebol. Plantão no restaurante chinês. Plantão no restaurante chinês. De domingo, na hora do almoço. No sol. Uma delícia. Plantão em shopping, diretão. Do shopping Maringá, shopping Londrina. Então, às vezes... Só alegria. Às vezes a gente fica olhando e tal, o corretor... Caramba, plantão é uma oportunidade mágica, camarada, vender. Uma oportunidade mágica. Eu vendi em plantão... Que bom ter plantão, né? Do cliente chegar lá e falar, eu vim comprar. Pronto. Acabou, pô. Entendeu? Um belo dia o cara chega lá. Nós tivemos um caso recentemente lá no Tauá, quer dizer, uns 2 anos atrás aí,
Chegou lá um cliente lá, o cara compraram 3 terrenos do Edivaldo, corretor nosso. Tá entendendo? O cara, maré, tá, o cara tem que ter fé, o cara tem que ter garra, tem que pegar, entendeu? Então isso aí era um lembrete que eu queria fazer, porque às vezes a gente se esquece, né? Fica aquele coça-coça, aquela reclamação, bobagem. Nós temos aqui que nos dedicar, nós temos aqui ter foco, temos que ter proatividade, tá? E por falar em proatividade, uma das coisas que faz com que a nossa equipe lá do nosso grupo, lá do Parque Tauá, tenha sucesso, é a proatividade. Ali nós não temos nenhum mimizeiro, certo? Todos os 5 são pessoas, são adultos, são profissionais, todos conhecem muito bem o meu jeito de trabalhar, sem muito alisamento, sem muito, porém, todo mundo faz a sua parte. Cada um faz a sua tarefa. O dever de casa ele é bem feito, tá certo? Mais uma vez, respeito ao cliente, respeito ao produto, respeito à empresa com a qual nós trabalhamos, tanto a Paisagem quanto a G1, né? Respeito por si, pelo profissional que cada um é. Então, não é o vendedor de terreno, é terreneiro. Para com essa história. Mais uma vez, você está ali. Inclusive, quando se vende terreno, se vende Dubai. Isso aí é algo que nós temos. Um sonho, né? Não, e tem um detalhe: você vende realização. Porque você não constrói um prédio onde nós estamos aqui, por exemplo, se não fosse em cima de um terreno. Isso aí é mágico, isso aí é algo mágico. O terreno, ele é a matéria-prima de grandes edifícios, de grandes obras, certo? Nós não teríamos no mundo inteiro as obras construídas se não tivesse o terreno. Então, a pessoa tem que ter em mente que ele está, na verdade, trazendo uma oportunidade de um grande empreendimento ser erguido ali, de ser construído ali um lar. Então, esse tipo de convicção o nosso time tem. Sim. Então, os resultados, eles aparecem, eles vêm. Muito legal. Ô Cosme, a gente está caminhando para o final agora. Eu queria fazer uma pergunta para você, só para a gente, não sei se o Vinícius quer fazer mais alguma. Não, manda bala. Mas a gente está com 2 loteamentos em andamento, né? Da Paisagem, o Indaiá e o Reserva da Ilha, né? Não, mas não é da Paisagem, né? Não, sim, 2 loteamentos diferentes, né? Sim, o sim. Reserva da Ilha e o Indaiá da Paisagem. E a gente está com esses 2 em andamento e queria saber de você, nosso mago dos loteamentos aí, a perspectiva do mercado de loteamento, se você pode dar um spoiler pra gente, o que está por vir, se quiser comentar um pouquinho sobre esses 2 loteamentos também. Na verdade eu não sou mago de nada, né? Que nem eu falo. Pra gente Já falamos anteriormente, cada um de nós não sabe nada. Nós sabemos só um pouquinho de alguma coisa. E então o que ocorre? Nós estamos com esses 2 loteamentos em andamento, certo? O Indaiá, que é um condomínio, né, na verdade, condomínio, e esse loteamento fechado, que é o Reserva da Ilha. O Indaiá, ele por si só, em função dele estar inserido no contexto do Parque Tauá, que é um empreendimento de sucesso, um empreendimento consolidado, tá certo? Ele é a 5ª fase desse magnífico empreendimento que a Paisagem lançou, o primeiro no norte do Paraná. E então, por si só, o Indaiá, ele vai agora, as poucas unidades disponíveis, elas serão passadas às mãos das pessoas interessadas, correto? É uma oportunidade ainda de cada pessoa que não adquiriu ainda um terreno naquele tipo de empreendimento que possa fazer, que faça agora, porque vai se exaurir, isso aí vai acabar, mais uns dias, correto? Porque é algo que está extremamente, vamos dizer assim, forte na mente
do público londrinense. É uma localização que vem se desenvolvendo muito, né? Vai fazer integração com o Ibiporã, já integrou boa parte lá, né? A região leste é algo em contexto, que é uma região que sofreu um desenvolvimento assim fantástico. Na verdade, Londrina, como um todo, é uma cidade extremamente fantástica. Londrina, de norte a sul, leste a oeste, para qualquer lugar que você vá, você só vê desenvolvimento. Você só vê obra, você só vê empreendimentos. Londrina é uma magia. Londrina é uma cidade mágica, entendeu? É uma cidade que nós temos muito que acreditar, temos que acreditar muito nela, invertendo a frase, correto? Por quê? Porque é uma cidade muitíssimo pujante. É uma cidade bonita, é uma cidade com um potencial muito grande, um povo bom de serviço, tá certo? E o que nós temos é, mais uma vez, nos conscientizarmos disso. É isso aí. Cada um de nós tem que ter consciência de onde nós estamos e do que nós temos em nossas mãos. Que nós somos capazes de fazer com que essa cidade ela cresça cada vez mais. Correto? Corrigindo aí as imperfeições, os erros políticos, os erros administrativos que ocorrem, certo? Erros educacionais, enfim, nós temos que fazer valer o que nós temos na nossa cabeça, o que cada um de nós tem dentro de si e transformar essa cidade cada vez melhor, para transformar cada vez numa cidade melhor. E quanto ao Reserva da Ilha, aquilo ali é um empreendimento magnífico, né? À beira da represa Capivara, tá certo? Lotes de um tamanho muitíssimo bacana, a partir de 600 metros quadrados, atingindo até 12 mil metros, correto? Vamos dizer assim, o perfil, o viés que ele atinge é um viés de lazer, é um viés de férias, é um viés de uma segunda casa, tá certo? E nós temos agora, com a aproximação do verão, né? A temperatura sobe, a temperatura ambiente sobe, faz com que o esporte náutico ele venha à nossa mente, a vontade de ir para o campo, ir para um espaço maior. Então, eu vejo como um empreendimento de sucesso. Nós estivemos juntos ali, inicialmente, por acreditar. Sim. Então, posteriormente, eu, em função até de outras atividades que eu desempenho junto à G1, correto? Não somente em loteamento, tem outras atividades do nosso dia a dia, busca de áreas, correto? Street Mall e outros empreendimentos nos quais nós estamos envolvidos. E eu me retirei, vamos dizer assim, da gestão do Reserva da Ilha. Mas eu não tirei meu coração, nem tirei ele da minha mente. Tá certo? Eu não tenho me dedicado mais em função exatamente disso aí, que eu consegui uma janela de tempo que eu estou podendo correr atrás de outras coisas que, na verdade, virão somar para todos nós. É isso aí. Da família G1. É isso aí. Legal. Certo? Show de bola, meu irmão. E agora a gente vai chegando realmente ao fim e chega aquele momento que a gente pede para os nossos convidados, né? Respeitando o nome do nosso canal aí. Canal que fala mesmo, Nilo? Canal, né? Canal no YouTube. O Cantada de Pedreiro do nosso podcast, né? Fazer então, Cosme, uma cantada aí do teu coração, olhando para essa câmera. Só toma cuidado para não desviar o olhar para o nosso ilustre Dedé, né? Olha direto para a câmera aqui e solta uma cantada aí maravilhosa para encerrar o nosso podcast hoje, por favor. Bom, vamos lá. Se nós formos pensar em cantada de pedreiro, a cantada de pedreiro ela tem que ser uma cantada rápida, né? Porque o pedreiro está ali na atividade dele, né? E a pessoa que passa também de uma maneira meio rapidinha, que também não quer muita conversa. Então me vem à mente
uma situação que passa uma moça, encantadora, por sinal, né? Qual que não é encantadora para pedreiro, né? Então passa aquela moça muito bonita, um morenaço, uma coisa espetacular, né? Puxa. Então aí, resultado, aí o pedreiro chega e fala assim: ei, moça, olha o que você deixou cair. Ela, surpresa, olhou e falou: o quê? O meu queixo.